Irmãos e irmãs, hoje a homilia foi rascunhada no papel do pão, né? Tem umas 15 dobras aqui nesse papel. A primeira leitura e o Evangelho guardam alguma semelhança de tema. Bom seria se todo o povo de Deus fosse profeta. A primeira leitura do livro dos Números narra a seguinte situação. Moisés já não estava mais dando conta de todo o serviço. Se Moisés não dava, imagina a gente quando vai também envelhecendo, né? As forças da gente vão diminuindo. Então Moisés sente que já não está mais conseguindo corresponder com tudo aquilo que Deus pediu a ele. E Deus faz a seguinte coisa: Javé tira uma porção do espírito de Moisés e distribui essa porção do espírito que estava em Moisés para 70 outros anciãos. 70 homens escolhidos receberam uma porção do espírito retirado, repito, de Moisés. Até aí, tudo bem. Eles estavam na tenda, celebravam ali na tenda e depois foram profetizar. Passa um tempo, chega o jovem Josué, que como todo jovem um pouco afoito, ele tinha visto fora do acampamento 2 outros profetizando e 2 outros que não estavam lá na tenda. O duro que o nome dos 2 até lembra um dos candidatos aí, né? Era Eldade e Medade, o nome dos moços. Porque acho que na hora da distribuição do Espírito Santo, respingou um pouquinho e alcançou os 2. Modo de dizer, gente, pelo amor de Deus. E respingou nos 2, e os 2 que estavam ali fora da tenda também foram alcançados pelo Espírito. E eles também estavam profetizando. Quando Josué leva isso para Moisés, a primeira coisa que Moisés faz é uma pergunta para Josué: por acaso você está com ciúme? De que alguém que não esteja no grupo nosso esteja profetizando? E aí ele diz uma palavra que serve para a gente hoje e para todo o tempo: Oxalá todo o povo de Deus profetizasse, todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo. Aí lá no Evangelho guarda uma certa semelhança, porque João vai fofocar com Jesus. E João diz para Jesus o seguinte: olha, Senhor, a gente estava andando aí, fazendo uma ronda, e vimos uma pessoa que não é do nosso grupo, que não é da nossa igreja, não é da nossa pastoral, não é do nosso movimento, não é da nossa cartilha. Vimos alguém expulsando demônios em seu nome. Mas o senhor fica tranquilo que a gente já proibiu ele, que ele não pode mais fazer isso, que ele faça a malinha dele, as trouxas dele, sai daqui. Jesus ficou contente, será, João? Jesus disse para João: olha, não proíbam ele não. Afinal de contas, ninguém pode expulsar demônio em meu nome e depois falar mal de mim. Quem não está contra nós, está a nosso favor. O que dessas 2 passagens a gente pode guardar para a vida da gente? Primeiro, que Jesus reprova essa intransigência e essa mentalidade exclusivista e muito estreita dos discípulos e que tem voltado com tudo nos dias atuais, também dentro da igreja, de achar que o Espírito Santo é propriedade nossa, que nós controlamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, é incontrolável. Nós não determinamos onde ele age. A igreja não é senhora do Espírito Santo. A igreja não tem poder sobre o Espírito Santo. Assim como nenhum pregador, nem o Papa, tem poder sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo sopra
onde quer, como quer e quando quer. Pode acontecer que pessoas que não sejam do nosso grupo, da nossa paróquia, da nossa igreja, pessoas que não sejam sequer cristãs, tenham também recebido uma porção do Espírito e atuem no mundo como instrumentos do Espírito. Talvez nem se deem conta disso. É muito possível que a gente encontre gente fora do ambiente religioso que transmita aquilo que é fruto, obra, graça do Evangelho, graça de Deus, sem nem falar de Deus, e muitos de dentro da igreja, de dentro do ambiente religioso, gente que professe a fé, não faça isso. Repito, Jesus reprova essa intransigência e essa mentalidade exclusivista e também bastante estreita dos discípulos. Jesus procura abrir o horizonte desses discípulos, abrir o coração para um trabalho, para uma missão que seja universal, diversificada, variada. Nós cristãos não podemos ter uma mentalidade de partido único. Nós não somos senhores do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem é senhor da gente. Nós não detemos o monopólio do Espírito. É capaz que um outro já esteja até meio bravo com o padre, né? De ter que reconhecer que às vezes alguém que não comunga com você a mesma fé consegue fazer obras maiores e melhores que a sua, por ser mais dócil ao Espírito, ainda que não dê a ele esse nome. Então, que bom que exista no mundo gente que lide com os moribundos, com aqueles que estão um trapo na vida, morrendo. Tem gente que não consegue. Que bom que tenha gente no mundo que lide com as crianças, aquelas que foram abandonadas, aquelas que são infratoras. Nem todo mundo dá conta desse cuidado. Que bom que exista gente que goste de ir longe, que não tenha receio da chuva, nem do sol, nem da estrada, para levar lá longe a mensagem que muitos outros não têm disponibilidade. Ou seja, toda pessoa, com todo e qualquer dom que tenha, é importante. E um grupo não detém, nenhuma igreja detém o monopólio do Espírito, o monopólio do anúncio do Evangelho. O reino de Deus é maior que a igreja. O reino de Deus é para além da igreja. Os nossos horizontes, mesmo na igreja, por vezes são limitados à nossa capacidade intelectual. O que não pode faltar nunca, naqueles que saem, cada um a seu modo, para anunciar o Evangelho, para levar o reino, a mensagem do reino adiante, o que não pode faltar é aquilo que é essencial. E o essencial é a unidade. Ficou até um pouco redundante a frase. É a unidade no essencial. O que é que cada um vai levar? Vai levar Cristo ao mundo. Para que o mundo conheça Cristo. Para que o mundo ame Cristo. Agora, se as pessoas para quem a gente vai anunciar o Evangelho veem que entre nós estamos nos estapeando para ver quem é que tem mais razão dentro da igreja, como é que vão acreditar na gente? Se nós não conseguimos nos reconhecer, por exemplo, nós aqui da paróquia Santa Teresinha, Santuário Santa Teresinha, com a paróquia vizinha da direita, com a paróquia vizinha da frente, com a paróquia vizinha de trás, se entre nós há uma competição idiota, por quem é isso, quem é aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo, como o mundo acreditará em nós? Como? Como o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos do Senhor, se não vem em nós a identidade cristã que se chama caridade?
caridade, bondade, verdade, serenidade, mansidão. É preciso unidade no essencial, naquilo que pertence ao núcleo fundamental da igreja. E por vezes a gente sai para discutir por que a cor da parede é cinza ou preta, verde ou azul, ao invés de falar da doação da vida, da caridade que opera milagres no outro. A gente sai falando do castiçal que viu na igreja, da flor que viu na igreja, da decoração da igreja, mas e cadê a decoração das virtudes em nós? Nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor, não se falarmos mais bonito, não se falarmos mais forte, não se combatermos quem não está no nosso grupo, mas seremos reconhecidos como discípulos dele se a caridade estiver viva em nós, se a gente estiver exalando o bom e suave odor de Cristo, como diz São Paulo. Os grupos todos na igreja, todas as igrejas, todos os batizados, deveriam ser instrumentos de santidade. Não é disputar quem faz mais coisas. Na verdade, tem que disputar nada, né? Mas é ser mais santo. 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 Mais um. Ser mais santo. Às vezes a gente se estapeia, modo de dizer, para mostrar que o meu grupo fez mais coisas que o outro grupo, do que dizer que bom que o seu e o meu, o nosso e todos, estamos levando Cristo a todos os lugares. Que as pessoas hoje conhecem mais o Cristo e amam mais o Cristo porque vem na nossa vida aquilo que a nossa boca professa. A boa nova, irmãos, deve chegar até os confins do mundo. E Deus, para isso, conta com todo mundo. Na restauração do templo, depois do exílio na Babilônia, o Senhor contou com um rei pagão para reconstruir o seu templo. O próprio Senhor diz que, se calarem os profetas, as pedras falarão. Uma passagenzinha lá no Antigo Testamento lembra que até a mula de Balaão falou, já que quem devia falar não falou. Bom seria se todo mundo, mesmo quem não frequente essa paróquia, mesmo quem não é do meu grupo, mesmo quem não é da minha linha espiritual, se todo mundo profetizasse, e se todo mundo com a vida mostrasse que vale a pena ser do Senhor. O mesmo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: de que adianta você dar todos os seus bens aos pobres, se não tiver caridade? De que adianta você colocar o seu corpo nas chamas, você morrer queimado, dizendo assim, é por amor a Deus, se faltar caridade? E de que adianta você saber orar em línguas, se não tiver caridade? Não sou eu que estou dizendo não, lê lá depois. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 13. Às vezes a gente mais se preocupa de mostrar coisas e números para os outros do que de ter no coração da gente esse Espírito do Senhor vivo, atuando. Até consegui já assimilar a ideia, assim, um pouco filosoficamente. Mas alguém por aí fez uma pesquisa, um experimento. E esse experimento é escandaloso para nós cristãos, que diz assim que as pessoas que não têm fé, olha o escândalo do que eu estou falando, as pessoas que não têm fé ou não estão vinculadas a uma determinada instituição religiosa, elas conseguem fazer mais caridade do que os que estão. Porque os que estão, às vezes, são mais preconceituosos. Uma pessoa que não é muito de igreja, passa ali no semáforo e entrega um troco. Nós que somos da igreja falamos assim, não, porque nós temos que fazer para aquele ou para aquele outro, não sei o que, não sei o que lá. Não vamos avançar nisso, é só para dizer assim, né? Será que efetivamente a nossa caridade não olha quem está recebendo? Ou é uma caridade seletiva?
Se for uma caridade seletiva, não há de ser caridade, né? Se só os meus merecem o meu cuidado, na verdade eu não sou tão cuidadoso assim, né? Vamos concluir essa conversa. O modo de ser e de agir do cristão, em todo tempo e lugar, será a caridade. Seremos reconhecidos pelo mundo como discípulos do Senhor se nos amarmos uns aos outros. Bom seria se todo o povo fosse profeta. E eu gostaria de lembrar que desde o dia do nosso batismo, nós recebemos a unção. E desde o dia do nosso batismo, a unção que recebemos do Espírito Santo nos fez sacerdotes, profetas e reis. A unção profética está em nós. Só que eu gostaria de lembrar também que não é tanto falando de Deus, mas é vivendo o Deus que a gente acredita. Às vezes você já matracou tanto no ouvido do marido que ele nem suporta mais você ouvir falar de Deus. Às vezes vem até para a missa com você, para ver se você para de falar de Deus na casa. Espero que isso só seja um exemplo bem bobo, né? Senão tá feio. Mas sei que não é, mas tudo bem, faz de conta. Você matraca tanto sobre Deus e cobra dos filhos, cobra do pai, da mãe. Um amigo meu, mas um amigo suave, assim, digamos, mais colega que amigo, né? Ele é franciscano. A família dele é natural de Pirapozinho. Ele foi morar nos inícios, logo quando foi ordenado padre, no Marrocos. Talvez eu fale alguma barbaridade assim, erre o número. Mas o Marrocos é um país eminentemente islâmico. A população cristã no Marrocos, agora que eu posso errar, ou é 0,3 ou é 3%. Quer dizer, nada. Lá não tem liberdade religiosa. Quem é muçulmano tem que ser muçulmano, se converter, morre. Essa é a lei. E se você tentar converter o outro, vai ser condenado à morte também. E ele foi morar lá, no Marrocos. O que esse homem foi fazer lá, né? Não pode falar de Deus, não pode rezar a missa em público, não pode ter igreja, não pode ter sinal público, não pode converter ninguém. O que ele foi fazer lá? Uma palavrinha que está na palavra de Deus que diz assim: vá. Aceitem ou não aceitem, reconheçam ou não reconheçam, pelo menos saberão que eu estive ali. Ele foi lá viver o que ele acredita. Viver o que se acredita num lugar onde você não é a maioria, de fato tem que fazer sentido na sua vida. O problema é que talvez ter fé sincera já não faça tanto sentido na nossa vida, irmãos. A gente vem por costume. A gente aguenta um sermão do padre de vez em quando, porque senão fica pior do que está. Claro que isso daqui eu estou fazendo só para mexer com o brilho de vocês, né? Não quero acreditar que todo mundo aqui também seja assim. Eles foram lá só viver o Evangelho sem falar de Deus. Talvez seja um pouco disso que a gente esteja carecendo aqui no Brasil e aqui em Prudente, aqui nessa paróquia. Falar menos de Deus e viver um pouco mais o Deus de quem a gente ousa falar e acreditar. Lá no seu trabalho, sem falar de Deus, viva Deus. Lá na sua casa, sem falar de Deus, viva Deus. Não fale caridade se não for caridoso. Seja caridoso, nem precisa falar de caridade. Me parece que é isso que o Evangelho de hoje e a primeira leitura nos ajudam a entender. Nós não somos senhores do Espírito. E não somos exclusivos dele também. O jeito de ser da gente, de agir, é quem vai dizer de quem a gente serve, segue, a quem a gente presta adoração. Que o Senhor nos ajude, que o seu Espírito cale a nossa boca
mas movimente o nosso ser. Para que tudo que a gente fizer seja um jeito de dizer para o mundo de quem nós somos, a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.